Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Olha a leitura do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Acho que o sonho de todo pastor, quando prega a palavra de Deus, é que as pessoas sejam sobrenaturalmente tocadas e transformadas naquela noite. Esse também é o meu desejo. Como eu vou falar, o que eu falar não vai mudar nada, mas a palavra de Deus, ela tem poder. É ela quem vai falar para vocês, e como já foi orado, a minha oração é que vocês sejam transformados como eu já fui por essa palavra. E hoje o que eu quero aqui é desafiar você a olhar para a sua vida espiritual. Olhar mesmo, profundamente. Vida com Deus, vida de cristão, seguidor de Cristo. E diante da sua vida você se perguntar: eu tenho produzido frutos? Eu tenho frutificado diante de Deus? Eu tenho realmente dado frutos como filho, como discípulo, como seguidor, como cristão na minha vida? É sobre isso que Jesus vai falar nesse texto que nós lemos em João. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a videira primeira foi Israel, lá no Velho Testamento. Essa foi a videira de Deus. Mas essa videira falhou. Ela não deu frutos. Ela saiu dos caminhos do Senhor. E a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, é quem vem realmente ocupar o espaço da videira que foi Israel. O profeta Jeremias, não precisa abrir, eu vou ler aqui, 2:21, disse a respeito da videira que era Israel: Eu mesmo te plantei com vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide brava? Deus falando do povo dele. Então, esse povo falhou, então Cristo é o verdadeiro Israel. Ele vem substituir na missão de trazer a salvação ao mundo. E Deus nos escolheu e quer que todos nós frutifiquemos nele, Deus. Não há outro caminho de nós frutificarmos. E para a glória dele. João, o mesmo Evangelho, capítulo 15 mesmo, verso 16. Pode acompanhar com seus olhos lá. O verso 16 nos diz assim: Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda.
Nessa parábola que nós acabamos de ler aqui anteriormente, Jesus nos fala que dos que não produzem fruto, dos que produzem fruto, dos que produzem mais fruto e, por fim, aqueles que produzem muito fruto. Os que não produzem fruto. Se a sua vida não tem produzido fruto de forma constante, Deus intervém para discipliná-lo. Acompanhe lá no verso 2, a primeira parte do texto do capítulo 15. Diz assim: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Na interpretação de alguns, esse versículo quer dizer que se você não der fruto, você não pode ser cristão. Há uma outra interpretação que dizem que cortar significa que se você persiste numa vida sem provas de salvação, você vai perdê-la. Mas há um terceiro olhar aqui, que se faz quando a gente presta atenção no texto e vê que tem uma frase lá, a gente leu lá no 2a, na primeira parte, todo ramo que estando em mim. Essa frase faz toda a diferença para nós pensarmos diferente dessas duas afirmações anteriores. Significa que o ponto principal está aqui nessa frase, estando em mim. Então o Novo Testamento, repetidas vezes, ele descreve o cristão como estando em Cristo. Nós temos como exemplo 2 Coríntios 5,17, eu vou ler para vocês. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, é possível concluir com segurança que nós podemos estar em Cristo e ainda assim sermos como o ramo que não produz nenhum fruto por algum tempo. Em maior ou menor medida, todos podemos já ter passado uma semana ou meses vivendo de modo que sabe não estar produzindo fruto. Você sabe que você não está produzindo fruto. Pode ser que esta noite você seja um desses e não está produzindo fruto. Uma tradução mais clara da palavra grega para esse verbo ali, cortar, é airo. E em João 15:2, que nós acabamos de ler, foi traduzida como cortar. Seria tomar ou levantar. Essa é a tradução do verbo airo. Então encontramos a tradução acertada de airo, por exemplo, quando os discípulos levantaram os 12 cestos de comida depois que os 5.000 foram alimentados. Está registrado lá em Mateus 14:20. Também quando Simão, eu lembrei quando eu li aqui, quando o pastor falou que era José, né? Lembra? Carregou a cruz. Pastor, ele tinha dito José, mas eu lembrei agora aqui que é Simão que foi carregar a cruz de Cristo. Está registrado lá em Mateus 27:32. E quando João Batista também chama a Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também está lá em João 1:29. Então, levantar aqui, no caso do texto, sugere uma imagem de um agricultor, já que nós estamos falando de videira, né? Um agricultor que se abaixando para erguer um galho. O que é isso? Os galhos novos de uma vinha, normalmente eles tendem a descer para o chão. Quando eles chegam no chão, o que acontece? A poeira se assenta sobre aquelas folhas, vem chuva e aquela poeira se torna em lama e aqueles galhos, então, não poderão produzir frutos. Então, vem lá o viticultor, vai, então, levantar esses galhos que estão sobre o chão para que essa parreira aí, essa videira possa, então, produzir frutos. Então, quando os galhos caem em terra, olhando para nós, Deus não os joga fora e nem os abandona. Ele levanta os galhos, limpa e os ajuda a novamente vicejar, ou seja, a desenvolver com força. Para o cristão, o pecado é como a sujeira que cobre as folhas da parreira. O ar e a luz não conseguem penetrar e o galho fica inerte e o fruto não se desenvolve. O pecado na sua vida e na minha vida faz isso. Ele impede que você produza frutos. Então, o nosso viticultor nos levanta da lama e da tristeza. De que forma? Como ele retira o nosso galho estéril para o belo, do improdutivo para o produtivo, para que nós possamos começar a encher as nossas cestas frutificando. A resposta para essa pergunta de como é que ele faz isso
é que se a sua vida não produz frutos de forma constante, Deus intervém para discipliná-la. É isso que Deus faz. Deus vem e disciplina você. Quando necessário, Ele vai empregar medidas dolorosas para conduzi-lo ao arrependimento. Seu propósito, o propósito de Deus, é limpar você, libertar você do pecado, para que você possa viver uma vida mais abundante para a glória do próprio Deus. A Bíblia chama esse processo de disciplina ou correção. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui o texto de Hebreus 12, 5 e 6, que vai nos mostrar o amor de Deus ao nos disciplinar, como está aqui no texto. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Então Deus quer que os frutos sejam produzidos em nós, e esta é a principal razão da sua disciplina em nós. Essa é a razão de Deus nos disciplinar, em nós e sobre nós. Ainda em Hebreus 12, 10 e 11, nos diz assim: pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ter motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, o que parece duro é o amor de Deus. É Deus disciplinando, ajudando você a ser limpo do pecado, para tornar a olhar para esse Deus e frutificar conforme a vontade dele. Hebreus ainda 12:8 nos diz que sem disciplina não somos filhos, mas bastardos. Deus sempre disciplina aqueles que não produzem fruto. É aí que você troca a cesta vazia por cachos suculentos de uva. Então a disciplina, ela é bênção, a despeito da tristeza inicial. Então é assim que Deus trata aqueles que não produzem frutos, mas estão ligados à videira. E aquele que produz fruto e mais fruto. É o segundo personagem aqui. Se a sua vida está produzindo algum fruto, Deus intervém para podar você. Leia para mim a parte B do verso 2. Por favor, começa lá, e todo. Então esse segundo grupo dá fruto. Mas Deus vem limpar, podar, para que mais fruto venha desse ramo. Outra coisa extraordinária que Deus faz na nossa vida. Diferente da disciplina, que tem a ver com pecado, a poda tem sempre a ver com a nossa vida. Do jeito que você está tocando a tua vida. Está produzindo fruto, mas Deus quer mais. Então a poda é para sermos mais produtivos diante de Deus. Darmos mais fruto para a glória de Deus. Na disciplina, o que precisa ser tirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o seu eu. Hoje pela manhã o Vinícius pregou sobre ego, né? Então, é ele mesmo. Você tem que ser tirado de você o seu eu. De você a sua vontade. Porque quando você decidiu, se você nessa noite que está aqui decidiu, pela vontade de Deus no seu coração, aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, portanto, livrá-lo da ira eterna de Deus, você disse que ia segui-lo e fazer a vontade dele. É o que importava para você na sua decisão. E aí você começou a sua vida. E depois você começou a deixar que Deus fizesse a vontade dele. E passou a sua vontade, o seu eu, tomar o lugar. Aí Deus vem e poda. Deus vem e trabalha em você para que você seja transformado. Então, no arrependimento do pecado, termina a disciplina. Mas na poda só terá o fim quando Deus concluir a sua obra em nós, na glorificação. Então, querido, é a tua vida terrena toda que Deus vai trabalhar o seu coração na poda. Abra lá o texto de 1 Pedro, por favor. Versos 6 a 9, nós vamos ler.
Primeira carta de Pedro, versos de 6 a 9. Capítulo 1, melhor dizendo, da primeira carta, do verso 6 a 9 desse primeiro capítulo da primeira epístola. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das nossas almas. Deus nos fala da poda, da aprovação de Deus nesse texto. E a aprovação nos aproxima de Deus, de Jesus, doador da vida. Veja que o texto fala aqui no finalzinho aqui, vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Passar por provação não é uma coisa gostosa, mas é necessário. Por vezes nós esquecemos que a nossa história é escrita por Deus. E a nossa história, ela é um pedaço de uma história muito maior. Mas nós não sabemos aonde a nossa história se encaixa. Esse é o nosso conflito, essa é a nossa luta, de entendermos o porquê das provações. Porquê das lutas com doença? Porquê das lutas financeiras? Porquê das lutas com filhos? Porquê das lutas no casamento? Porquê das lutas? Porquê das lutas? Porquê das lutas? Tem uma explicação muito simples. Deus está escrevendo a sua e a minha história. Só que por vezes você e eu não gostamos da história que está sendo escrita. E nós, como que tomamos da mão de Deus a caneta e você quer escrever a história. E aí a coisa fica ruim, porque você esqueceu da soberania de Deus. Você esqueceu do cuidado de Deus. Você esqueceu que quem controla a sua e a minha vida é o próprio Deus. E nisso nós precisamos prestar atenção. Porque o texto de 2 Coríntios 4, 17 e 18, que vou ler para vocês, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Se você e eu lembrássemos disso todos os dias, você vai lembrar que você é peregrino aqui, você é forasteiro, você não pertence a esse planeta. Você veio de outro lugar, muito longe daqui. Para quê? Para glorificar, honrar a Deus com a sua vida, com a minha vida. Para as pessoas poderem olhar para você e enxergar: eu quero esse Deus para a minha vida. Eu quero esse Deus que está na vida dessa irmã. Eu quero esse Deus que está na vida desse irmão. Eu quero esse Deus que está na vida desse jovem. Por quê? Porque ali habita o Espírito Santo de Deus. Quando eu levanto a cabeça é para cortar o choro. Não tem jeito. Essa é a única técnica que eu aprendi. Mas eu choro de alegria, porque Deus, Ele é extraordinário e nós esquecemos disso. Você e eu, com os nossos problemas, nós nos desanimamos. Você e eu, com as nossas dificuldades, nós fraquejamos. De que direito eu e você temos para isso? Eu respondo: nenhum. Nenhum. Hoje de manhã, na sala dos jovens, nós estamos falando, um exemplo, nós temos, o maior presente que Deus deu a você e a mim é a vida eterna. Não tem nada melhor do que isso na sua vida. Se você acha que tem, você ainda não encontrou a vida eterna.
Se a vida eterna, isso traz para dentro de nós uma alegria incomparável. Mesmo em meio às lutas, você é uma pessoa alegre, porque você sabe para onde você está indo. E você tem esse presente, você tem esse conhecimento. Como é que você pode passar por alguém e não dizer para ela, olha, você tem 2 caminhos, o céu e o inferno. Qual você quer? Se você não aceitar Cristo Jesus, não entender que Jesus morreu nessa cruz que está vazia aqui, derramou o sangue pelos seus pecados, para perdoá-los eternamente. Se você não entender isso, você vai ao inferno. Você quer isso para a sua vida? Ira de Deus eternamente? Não, então você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Eu não posso reter isso comigo. Desculpa, Sérgio. Eu não posso reter isso comigo. É um presente, eu tenho que dividir. Como que você não divide? Como você cala a sua boca? Eu dei um exemplo, você está no metrô sentado, tem uma pessoa do lado, você tem 5 minutos de uma estação para outra, se tanto. E aí você foi tocado, a pessoa está lendo alguma coisa, chamou atenção, e você precisa falar de Deus para ela. Você faz o quê? Você fala. Porque você não sabe nunca mais quando você vai encontrar com essa pessoa. Ela vai para o inferno porque você não abriu a boca para dizer para ela, ó, tem um caminho. Caminho que é o único. O caminho é Jesus Cristo. Se ela vai ou não, você não vai saber. Mas se ela for pela tua palavra, Deus é quem sabe. Mas nós não podemos nos calar. Senão que alegria indizível que o texto diz que nós temos, que não é dividida. Que nós tornamos as coisas pequenas dentro da igreja, grandes. Uau, mas Cristo é muito maior que isso. Eu aprendo a relevar. Eu aprendo a colocar as coisas pequenas nos lugares pequenos que elas devem estar. Maior é eu amar os irmãos. É bonito falar, Eduardo. Não, é prática. Você tem que praticar isso, eu tenho que praticar isso. Como? Como eles são. E aí eu vou poder, então, podado pelo Senhor, frutificar. Eu vou produzir fruto. E mais fruto, que é o que a gente está vendo aqui. Provação, meu irmão, faz parte da vida do crente. Ah, Eduardo, se você soubesse a luta que eu estou passando. Hein, Eliana? É uma atrás da outra. Ô, Senhor, tem outra família para ir? Não, não, é você mesmo. Segura aí que esse é para você. Por quê? Deus, escrevendo a história da Eliana. Uma doença da filha, outra doença do marido, outra doença. Haja fé. Haja fé. Para mim não, Senhor, eu não aguento. Eu não sei. Eu não sei. Deus é quem sabe o limite da nossa fé. E Ele, sabendo o limite da nossa fé, Ele sabe até onde Ele pode esticar. Ele sabe que não vai arrebentar. Deus é quem sabe. Nós precisamos nos colocar nas mãos dEle. Que Deus pode a gente. Que Deus limpe a gente. Que a gente possa produzir. Mas o texto segue. E fala de aquele que produz muito fruto. Se a sua vida estiver produzindo muito fruto, Deus o convidará para permanecer mais profundamente nele. Permanecer, manter-se, continuar em Cristo é a palavra-chave do texto. Aparece 10 vezes nesse trecho que a gente acabou de ler aqui, essa palavra permanecer, manter-se e continuar. Cristo nos chama a permanecermos e a continuarmos ligados profundamente a Ele, para que sigamos produzindo fruto. Profundamente ligado nele, para você produzir frutos. Leia para mim o verso 4, por favor. Nós não podemos produzir frutos de nós mesmos. Precisamos da videira verdadeira, ou seja, sermos supridos por esta que é Cristo. Está difícil? Cristo. Não estou aguentando? Cristo. Estou fraco? Cristo. Não aguento orar? Cristo. Não consigo abrir a palavra? Cristo. Você não tem outra saída. Você não tem outro caminho. É nele que você pode produzir mais frutos. O verso 5, por favor.
Lembra que eu falei um pouquinho atrás que o seu eu tem que morrer? Você precisa esquecer que você tem alguma capacidade. Nenhuma. É nele. Sem ele nada podemos fazer. Sem Cristo você não pode fazer absolutamente nada. Sem ele, Cristo, não haverá fruto em sua vida. Fruto de justiça, por exemplo, essa é a qualidade da uva que o Senhor esperava da sua vinha. Efésios 5, 8, 9, eu leio para vocês. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Andai como filhos da luz. Filhos da luz são filhos de Jesus Cristo, que é a própria luz. Andai desta forma. Frutos de boas obras. Somos justificados pela fé, mas a fé sem obras ela é morta, diz Tiago. Colossenses 1, 9 e 10 nos diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, Paulo dizendo a eles, né? E de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, vontade de Deus, e em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Ali na sala hoje dos jovens também. Como é que você vai servir a Deus, fazer a vontade de Deus, se você não ouve a voz de Deus? A voz de Deus ela é ouvida aqui. Todos nós temos afazeres durante a semana. Alguns de vocês, por exemplo, enquanto eu estou falando, podem estar pensando na manhã, segunda-feira, de alguma coisa que você precisa resolver. Mas, lembre-se de que toda a decisão da sua vida, deve ser tomada sob a vontade de Deus. Mas como é que eu vou fazer isso? Ouvindo a voz de Deus. Se você, meu querido irmão, irmã, não ouve a voz de Deus, a não ser domingo, você está em apuros, sérios apuros. Tem tomado decisões fora da vontade de Deus. Você tem andado fora da vontade de Deus. Você tem pensado fora da vontade de Deus. E você não sabe o que é que Deus quer para a sua vida. Você não está conhecendo o Deus que você serve. É muito importante isso. Aliás, sem isso, você não consegue caminhar. Dizia para eles assim, você precisa ter os textos bíblicos guardados. Ah, mas eu não lembro a referência. Não importa. Você tem que lembrar de Deus falando com você. Estou difícil, não estou conseguindo lembrar. Aí você lembra lá de um salmo. Confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Ufa, é isso mesmo, eu vou seguir assim. Está falando de luta, né? Eleva meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se o meu Senhor é o Criador dos céus e da terra, qual é a dificuldade de eu caminhar aqui? Eu sou a dificuldade. Você é a dificuldade. Mas Cristo está dizendo para nós assim, esteja enxertado comigo, e as coisas serão muito mais fáceis para mim e para você. É disso que ele está falando, você vai produzir frutos. Frutos de louvor a Deus, frutos de lábios que confessam o nome de Jesus, fruto em ganhar almas. Como luz do mundo e sal da terra, nós precisamos ganhar almas. Mas eu não tenho poder nenhum de ganhar. Você é instrumento da pregação da palavra de Deus. Você é um instrumento que Deus vai usar para que as pessoas saibam que Deus existe. É real. O único absoluto no planeta Terra é Deus. A única absoluta verdade é que Deus existe. Deus criou os céus e a terra. Deus mandou o seu Filho para esse planeta que Ele mesmo criou, para que nós ouvíssemos e víssemos a esse Jesus e entendêssemos que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, desejou salvar o seu povo. É disso que nós temos que falar, é disso que nós vivemos, é isso que deve mover a nossa vida. O verso 6, vocês podem ler para mim, por favor?
Muito bem, esse verso 6, ele traz sentido para o verso 2. O verso 2 falava de cortar e a gente explicou que é levantar. O verso 6, sim, esses são aqueles que não são de Cristo, não estão em Cristo, não têm vida, estão mortos. Esses serão lançados no fogo e vão queimar. Esse é o texto. O verso 7, por favor. Permanecer em Cristo nos leva a uma vida de oração intensa e respondida por Deus. Somos intensos nesse relacionamento. Somos revigorados diariamente através das orações ao Pai através do seu Filho. Não conforto, mas graça e encorajamento maior na certeza de que Deus está nos ouvindo através das nossas orações. Deus move através da sua e da minha oração. Deus realiza através da sua e da minha oração. As orações fazem as coisas acontecer. Você nunca pode tirar isso da sua mente. A oração faz as coisas acontecerem na sua, na minha e na vida de todas as pessoas que creem no Deus poderoso, no Deus sobrenatural. Mas, Eduardo, eu tenho orado e Deus não tem respondido. É o tempo dele, mas ele está ouvindo a sua oração. E esse frutificar, conforme o verso 7 está dizendo, se nós permanecemos nele, Jesus, e as palavras dele permanecerem em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos. E será feito. Poxa, então qualquer coisa que eu pedir, ele vai fazer? Entenda, se você permanecer nele e as palavras dele permanecer em você. O que significa isso? Significa que você vai pensar, agir e desejar como Jesus. Portanto, qualquer coisa que você pedir, ele vai atender. É disso que ele está falando. Nós vamos orar a Deus e ele vai nos ouvir, ele vai nos atender. Verso 8, por favor, leiam. Simples. Vamos dar mais fruto e vamos nos tornar discípulos e seremos feitos à semelhança de Cristo. Ser parecido com Cristo é algo extraordinário. A característica de Jesus Cristo que me chama muita atenção é a empatia. E empatia é um exercício que a igreja tinha que ter e fazer sempre. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro, olhar pelo olhar do outro, sentir pelo sentir do outro. Entender que a dor do outro é real. Entender que o sofrimento do outro é real. Está doendo nele, está doendo em você. Está sofrendo ele, está sofrendo eu. Está alegre ele, está alegre eu. Não há inveja em mim na alegria do outro. Percebe? A empatia, ela desmonta qualquer coisa que vai parar o nosso relacionamento. Pelo contrário, ela nos aproxima, nos faz sermos verdadeiros nas nossas relações uns com os outros. O verso 9 diz assim para nós: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Vivenciar e multiplicar o verdadeiro amor de Deus só é possível junto de Cristo. E Paulo fala lá no texto de Coríntios a respeito do amor. Bem conhecido, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se envaidece, não se ensoberbece, não se orgulha, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E no 13 ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Não é utopia, mas às vezes a gente enxerga distante o amor dentro da casa de Deus. Porque os eus são maiores do que o amor. E a palavra de Deus está dizendo para nós que o amor
Ele é perfeito. E ele deve ser exercido. O verso 10, caminhando para o final aí, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Permanecer em Cristo nos leva à obediência, a guardar os seus mandamentos. É direto. E como diz João na sua primeira carta, está dizendo assim, porque estou lendo lá o capítulo 5 de João, versos 3 a 5, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É a pergunta que ele faz. Os seus mandamentos não são penosos. Quando você responder, é difícil, não. A palavra de Deus está dizendo para você, os meus mandamentos de Deus não são penosos. Portanto, você pode cumpri-los na força de Deus, na força de Cristo Jesus. Essa intensidade tem que existir entre nós e Ele. No verso 11, terminando, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Por fim, Jesus nos apresenta neste relacionamento profundo com a sua alegria colocada em nós, para que a nossa alegria seja completa. Não parece normal você ser alegre em meio a provações. Não parece normal, mas ele está falando de uma alegria que é sobrenatural. Uma alegria de vislumbrar a eternidade com Cristo, que não tem preço. Como completa? Simples. Nada pode dar mais sentido à alegria em nossa vida que não seja reconhecer o amor sobrenatural com que Cristo nos amou. A ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida deve produzir em nós alegria. Pense como é pequeno demais o nosso tempo aqui nesse planeta. Por mais que alguns acham que vão viver 120 anos, né? Tolamente. Mas vamos viver aqui 80 anos. 80 anos está aqui, no vão do meu dedo. A eternidade é eternidade. Por que você está tão assoberbado com essa faixinha da sua vida? Procure plantar, procure produzir frutos, para que lá na glória você seja visto como um filho que cumpriu a vontade de Deus aqui na terra. Essa é a alegria que tem que mover o seu coração. O meu também, que aqui não há perfeição. Estou pregando para vocês, mas pregando para mim. Chorei eu pregando para mim. Porque antes de pregar aqui, eu simulei a pregação. Sabiam disso? Não, né? E eu chorei. Quando eu fui dar alguns exemplos, eu chorei. É a coisa mais maluca. Eu pregando para mim mesmo, eu estou chorando. Tá doidos, né? Ela não tem neurônio que vai para o morro, né? Eu sou o doido que choro sozinho. Por isso não há como não desejar estar ligado a Jesus Cristo, para que diariamente Ele nos molde a sua semelhança e desta forma o glorifiquemos, anunciando esta tão grande salvação a muitas pessoas. Não tem como guardar isso. Quero terminar. Eu li um livro chamado Perdido no Meio. Tem na biblioteca aí. Para mim, fantástico. E eu vou contar uma história aqui, eu dei uma resumida aqui, uma história de uma moça chamada Cristi. Cristi, ela tinha 7 anos e foi adotada. E foi aqui que eu chorei, lendo e falando. Mas a técnica funciona. Então não é falta de respeito com vocês, é a técnica só para segurar o choro. É assim, Cristi, ela tinha 7 anos, ela passava de orfanato por orfanato e foi adotada por um casal não crentes, não cristãos. E foi muito bem cuidada. Mas ela sempre tinha na mente dela que aquela não era a família dela. Bom, ela cresceu, terminou o colégio e foi para a faculdade. No primeiro ano de faculdade, no quarto que ela dormia lá, ela tinha uma colega de quarto que era cristã. E convidou ela para uma reunião de oração. Ela meio relutante acabou indo. Gostou. E aí foi na segunda e tal, abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia sozinha e foi crescendo e ela aceitou Jesus Cristo e se converteu. E aí mesmo na faculdade ela encontrou o namorado, né, que se tornou marido dela. Durante o namoro ela era muito cobrada demais. O marido ia conversar com uma outra moça, o marido noivo, né,
namorado, e ela cobrava, quem é a moça? E aquilo foi meio que pesado na relação, mas casaram-se. Casaram-se e ela continuou cobrando do marido, sempre, você me ama, você me ama, você me ama, né? Você me ama, você me ama. E aquilo foi cansando do marido, mas seguiram, tiveram 3 filhos. E a mãe, a casa estava limpa, mas ela queria a casa mais limpa ainda. Os filhos tiravam boas notas, queria melhores notas ainda. O marido a amava, mas ela queria que o marido amasse mais ainda. E aquilo foi desgastando a relação entre os filhos e entre o marido. Os filhos decidiram fazer faculdade fora, e para ficar distante da mãe. E o marido, obviamente, continuou com a mulher. E aí os filhos casaram-se e moraram longe. Escolheram morar em cidades longe da mãe. Exatamente porque a mãe os sufocava. E aí a casa ficou vazia e o marido cansou da forma que ela se lidava com ele e ele passou a ter uma relação fria entre eles, né? E ela até pensou em abandoná-lo e casar com outro que amasse ela mais do que o marido dizia que a amava. Enfim, e ela era crente, frequentava a igreja, né? Mulher muito crente. E numa pregação do pastor dela, ela teve os olhos dela abertos para o que ela estava fazendo diante de Deus. O pastor fez uma pergunta só para ela não, para a igreja. E como que diz no livro assim, como que parece que aquela pergunta foi caçando ela no templo, né? Foi caçando para chegar nela. E a pergunta foi assim, ó. O pastor fez a seguinte pergunta: se alguém escrevesse a história da sua vida, o que ele afirmaria, essa pessoa que escreveu, ter sido a coisa mais importante pela qual você viveu? Repita a pergunta. Se alguém escrevesse a história da sua vida, o que ele afirmaria ter sido a coisa mais importante pela qual você viveu? Essa pergunta pegou a Cristi. E aí ela descobriu. A coisa mais importante pela qual ela vivera foi a sua família. A sua família havia sido o seu Deus. Parece uma coisa assim, mas quem não ama a família? Deus havia dado a si mesmo a Cristi, salvado a Cristi, mas ela o havia substituído por outras coisas que ele havia provido a ela. Esse era o motivo pelo qual ela era tão insegura e exigente. Ela esqueceu-se de Deus e olhou para a família dela. A história diz que ela seguiu, doeu, ela foi recuperando a relação com os filhos e com o marido. Mas doeu muito. Nós, nessa noite, precisamos estar ligados firmemente na videira que é Jesus, para que só Ele receba a nossa adoração. Para que nós façamos diferença olhando só para Ele como adoradores que seremos dEle. E a minha oração é que Deus, através do seu Filho Jesus, continue a derramar a sua misericórdia sobre cada um de vocês, o seu amor sobre nós, fortalecendo a nossa fé e nos tornando servos com coragem para sermos diferentes. E com compromisso para fazer diferença no mundo carente no qual nós vivemos. Amém. Vamos orar? Deus, nós somos pequenos demais, Senhor. Carentes demais, Senhor, de transformação diária em nossas vidas. Tu conheces cada coração aqui nesta noite, Senhor. E nós lhe rogamos, nós lhe suplicamos que Tu visites cada um, Senhor. Trate o coração de cada um, Senhor, nas lutas, nas dúvidas, nas insatisfações, nas ansiedades. Ó Deus, derrama cura. Faz transformação, Senhor Deus e Pai, em nossas vidas e dá-nos um caminhar mais leve, Senhor, porque sobre Ti nós queremos colocar os nossos fardos. A Sua palavra nos diz isso, sobre o Seu Filho Jesus, para Ele levar os nossos fardos, Senhor. Dá-nos essa coragem de nos desapegarmos de coisas que nós temos arrastado, Senhor. Dá-nos de sermos mais leves, realmente alegres, felizes em sermos filhos Teus, Senhor Deus e Pai. E que assim nós possamos verdadeiramente produzirmos frutos e mais frutos para a Tua honra e glória, querido Deus e Pai.
Se alguém nessa noite, Senhor, que ainda não entregou o coração a Ti, que ainda não entendeu o Teu plano de salvação, que possam entender que Cristo Jesus é o Salvador, que Cristo Jesus perdoa pecados, e Cristo Jesus tira da ira eterna de Ti mesmo, Senhor, para a salvação eterna, para a alegria eterna contigo, Deus. Faz isso no coração daqueles que nessa noite estão desta forma, Senhor. E ajuda-nos como igreja, mais unidos através do Seu amor, vivenciarmos isso com intensidade, Senhor, para que Tu sejas visto em nós e através de nós. Para a Tua honra e para a Tua glória é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.